E fala galera, eu sou o Felipe Muniz, estamos aqui no meu canal gravando um podcast, infelizmente sem imagem, né? Acabou dando um probleminha técnico aqui, você vai estar ouvindo só o áudio, mas enfim, isso não vai impedir da gente postar conteúdo. E bom, nessa terça-feira eu tô aqui com meu amigo Gelson Henrique, torcedor ilustre do Santos, pra gente falar um pouquinho justamente do Peixe, né? Do Alvinegro Praiano. Enfim, Gelson, tá preparado aí para esse bate-papo? Opa, salve Felipe, salve a todos que estão acompanhando o podcast. E é isso, vamos falar sobre Santos. E é isso, vamos falar sobre o Alvinegro Praiano. Exatamente, vamos falar sobre o Santos, que Gelson, no momento atual, tem vivido assim uma certa irregularidade. Às vezes joga bem, às vezes joga mal, né? Como agora ganhou do Independente, né? Em casa e aí já pode encaminhar a classificação para as quartas de final no Brasileirão. Tá aquela coisa, né? Fernandinho chegou e tentando se virar com o que tem, não é isso? Sim, isso mesmo. A vitória contra o Independente foi fundamental, uma vantagem mínima, mas é uma vantagem, com o gol do Caio Jorge 1-0. E um empate na última rodada do Brasileiro diante do Red Bull Bragantino em Bragança, um jogo que foi muito bom o segundo tempo do Santos. No primeiro tempo, o Santos foi sufocado pelo Red Bull e fora de casa no Brasileiro, o Santos não está se dando bem. A atuação do Santos está distribuída a maior parte em casa, o desempenho em casa é melhor do que fora de casa e na décima colocação. É um time irregular que pode brigar por uma vaga na Libertadores, sim, mas ainda é cedo para afirmar muitas coisas no começo do campeonato, mas dá para afirmar que é um time irregular, é um time que é muito bom em casa e é mais ou menos ou até ruim fora de casa. E mais cedo a gente fazia uma live pelo 4 Linhas FC, né, uma página na qual a gente faz parte, que a gente comentava um pouquinho sobre o Corinthians e o Santos também, né? Que são dois times que, apesar de não viverem o seu auge, o seu melhor momento, mas que são dois times com camisas pesadas. E o Santos se encaixa nisso. O Santos tem uma camisa pesada e que às vezes, mesmo não tendo um elenco a lá, essas coisas, o fator, né, a, a camisa, como se diz, precisa também se impor nesses momentos, né, Gelson? Porque nem só de fase boa o time vive. Sim, com certeza, nem só de fase boa o time vive. Realmente, mesmo sem torcida, nos jogos contra o Atlético Mineiro, contra São Paulo, o Santos ganhou a base de um bom desempenho, claro, um ótimo trabalho que fez, e como eu já disse, é muito melhor fora de casa do que em casa, e tem o peso da camisa, né? Um clássico contra São Paulo, e um jogo diante do Atlético Mineiro que ultimamente na Vila Belmiro não tem dado sorte, levou 3-0, 3-1, esse 2-0 recentemente. O Atlético Mineiro é um time que não vem se dado bem na Vila, e se explica também o Galo vencer muitos outros jogos e na Vila Belmiro não se dá bem nos últimos brasileiros, né? Mas o Corinthians também. Corinthians, apesar de estar numa fase pior que a do Santos em pontuação no brasileiro, mas são dois times que dá para fazer um paralelo, que no começo do campeonato eram jogados para escanteio ali, como times possíveis candidatos a rebaixamento, mas eu acho que não serão, porque tem muitos times piores do que eles. Agora o Corinthians se reforçando com Juliano, Renato Augusto e possível Roger Guedes. Nós tem um time muito legal, que tá um bom trabalho do Diniz, talvez seja um dos melhores. Aliás, ele começa bem, todos os times grandes que ele teve, né? Mas é um dos trabalhos mais sólidos assim no começo, né? Nem é tão extremo no ataque, nem é tão extremo defensivo. Eu vejo assim, mas isso é uma análise que eu faço. E você já entrou num mérito aí muito importante, que foi sobre os reforços que o Corinthians, né, acabou fazendo aí, né? Tá esses rumores, né? E quando já oficializou aí o Juliano, né? Tá pra chegar o Renato Augusto, já acertou o salário com o Roger Guedes. E o Santos, vamos pra essa parte de transferência, que é o real foco desse vídeo, essa parte de negociação, transação do Santos, né? O Santos que agora recentemente perdeu já um titular e tá pra perder outro, né? Que foi o Luan Pérez que foi negociado com o Olympique de Marselha e também a saída do Caio Jorge, né? Mais um garoto aí, um moleque de Vila, um menino da Vila que possivelmente pode desencantar aí pelo futebol europeu, né? Pela seleção brasileira, ele foi o, talvez o principal jogador naquela campanha do título em 2019, na Copa do Mundo Sub-17,
né? O Caio Jorge se destacou, subiu pro time do Santos, assumiu a titularidade, né? Foi titular na final da Libertadores, toda aquela campanha do Santos até a final da Libertadores. E agora possivelmente vai estar sendo negociado com o Milan. Gelson, você não somente como um torcedor, mas eu queria perguntar assim, você como amante do futebol, como é que você analisa essas vendas do Santos? Porque são jogadores que têm muito potencial, são jogadores que têm muita bola e que poderiam ser negociados por mais. Você acha que é um certo desespero da diretoria do Peixe para negociar esses jogadores e pegar logo esse dinheiro? E para onde é que vai esse dinheiro, né? Com certeza. Eu acho que é uma junção de fatores. Eu acho que más administrações recentes, aí conta-se Odílio Rodrigues, José Carlos Pérez, Modesto Roma, e é isso, más administrações e também conta também o fator dos outros times que vêm comprar jogadores do Santos, sabe que o Santos revela muitos bons jogadores e que, olhando na imprensa com base em dados, os times de fora veem que o Santos vive uma situação terrível financeira, e aí a situação financeira é ruim, o que está oferecido ali for bom ali, o necessário, não precisa nem ser bom, o necessário para o clube sobreviver ali é o ideal e acaba sendo vendido. Realmente, as vendas do Santos acabam não sendo boas ultimamente, tirando a do Rodrigo Góes, que foi a maior da história do Santos, a maior venda. Mas agora o Caio Jorge está saindo de graça, possivelmente, porque o contrato dele se encerra em dezembro e agora ele já pode assinar um pré-contrato com o Milan, que é um dos times que é o time, né, que está pintando como um real candidato a ele ser contratado, segundo a Gazeta dello Sport. Essa é a minha opinião de que más administrações acabam com os times. E outra pergunta também, Gelson. Se quando sai esses dois titulares aí, Luan Pérez e Caio Jorge, quem são as peças que você vê aí pra recompor esses dois desfalques aí no time titular? De bate pronto, o Marcos Leonardo é o centroavante, garoto da base também, menino da Vila, que assume naturalmente a vaga de Caio Jorge. Mas também o Fernando Diniz pode colocar o Marinho de falso 9 ou o Lucas Braga na ponta. Mas de bate pronto, o Marcos Leonardo assume a do Caio Jorge e na defesa, Felipe e Kaique, né? O Kaique é outro zagueiro da base do Santos, realmente fabrica sem parar. O Kaique deslocado para a esquerda, já que ele é um jogador que jogava pela direita e o Luan Pérez pela esquerda. E na final da Libertadores, a dupla de zaga do Santos era Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo hoje no Benfica e Luan Pérez hoje no Olympique de Marseille. A dupla de zaga titular da Libertadores já não está mais, é Kaique e Luiz Felipe. A defesa. Luiz Felipe que melhorou nos últimos jogos e está fazendo uma boa dupla com o Kaique, que é jovem e vai evoluir muito ainda. E também você falou porque o Santos passou um belo tempo aí sem contratar ninguém, né? Por conta daquela punição e não podia As FIFA. contratar e tudo mais. E acabou achando bons nomes na base, né? Achou aí o próprio Caio Jorge que subiu aí pro time titular, o Kaique, que você bem lembrou, o João Paulo, goleiro, John também, que eram Del nomes que Pirani. estavam. O Pirani, exatamente. Jogadores que estavam, por exemplo, o João Paulo e o John eram terceiro, quarto, quinto goleiro do time e acabaram assumindo essa titularidade, essa responsabilidade muito por conta dessa punição, né? Sim, e o Santos tinha o Vanderlei e o Everson no começo de 2019. O São Paulo chegou. O Vanderlei foi negociado com o Grêmio, o Everson ficou, né? Ele chegou depois, né? Depois que o São Paulo chegou, e no final do ano acabou sendo negociado com o Atlético Mineiro. O Santos ficou com o João Paulo, John e Vladimir, que voltou de empréstimo para o Avaí. Realmente o Santos se destaca bem na sua história, né? Em revelação de jogadores. Agora tem Gabriel Pirani, soma também com contratação de jogadores pontuais como a do Camacho, a do lateral esquerdo Moraes, para ser uma briga com o Felipe Jonathan na lateral esquerda. O Kaique, que subiu nessa temporada, é o jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores. Na verdade é o segundo, o Ângelo é o primeiro. O Ângelo mais um menino da Vila que fez gol em Libertadores nessa temporada, mesmo o Santos caindo na fase de grupos. É isso, essa é meu ponto. E também, Gelson, outro, outro, outra discussão que a gente pode falar aqui também é a questão de toda essa juventude aí, toda essa molecada que tá subindo aí pro time titular, né? Como você bem falou, o Pirani, o Kaique, é, o Ângelo, né? O Marcos Leonardo, o próprio Caio Jorge, que ainda não saiu, mas faz parte do elenco. E a questão também da experiência, né? Jogadores um pouco mais velhos, como por exemplo o Marinho, o Pará.
Como é que você enxerga essa mescla entre experiência e juventude no time do Santos? Eu acho necessária com o Carlos Sanches, não parar também, mas eu acho que parar é outra discussão, mas não merece mais ser titular. O Madison tá pedindo passagem faz tempo, um jogador que é linha de fundo, tem 2 assistências mesmo sendo reserva nessa temporada, um lateral que bom cabeceador, um bom cruzador. O Marinho, que já tem 30 anos, Lucas Braga não é tão jovem assim, mas tem 25 anos, e pode agregar também o Camacho, que chegou do Corinthians sob muita desconfiança, até mesmo minha desconfiança, e está calando a boca de muitos, está fazendo bons jogos pelo Santos, se encontrou ali com o Fernando Diniz, ele realmente tem um desempenho superior, desde trabalhou com ele no Audax, no Atlético Paranaense, realmente é uma mescla que é válida e no futebol, na maioria das vezes, é ela que faz com que o time avance e brigue por coisas maiores, não mesmo títulos, mas coisas que são necessárias ali para o time e válidas, né? Perfeito. Essa mescla entre juventude e experiência, né, de alguns nomes, é fundamental, principalmente para o Santos, né? Porque tem, como a gente bem destacou aqui, também você falou, essa questão que o Santos revela muito cara e coloca os caras já para jogar, né? Não tem aquele processo de vai na base, se destaca na base, vem pro reserva e entra num jogo, entra no outro, se adapta, ou só treina com o time principal. Não, o Santos já coloca pra jogo. Muito da Diferente às vezes do paciência que. mesmo, né? Da torcida, né? Exatamente. Diferente às vezes do que acontece com um cara no Flamengo, vou dizer, por exemplo, que é todo um processo, por exemplo, o Lázaro. Vou dar um exemplo aqui, o Lázaro, que é dessa safra, juntamente com o Caio Jorge, né? Tava no elenco da seleção brasileira, que foi campeão, é, sub-17, né? Em cima do México na final. Foi o próprio Lázaro que fez o gol. Mas o Lázaro que até agora não teve aquela oportunidade no time titular. Ele foi pro sub-20, aí treinava com os titulares, entrava um jogo ou outro, mas já voltava pro sub-20. E no Santos não, no Santos os caras já entram e já jogam, né? Ah, é vendido um, já tem outros na espera lá no sub-20, no sub-17. Alguns não são jogadores assim que destacam e a gente acaba até vendo depois que rodaram, tipo o Giovani, que hoje está na Chapecoense, rodou pelo Galo, pelo Flamengo, pelo muitos times, Atlético Paranaense também, Vitor Andrade também, Gustavo Henrique, que hoje está no Flamengo em má fase, podemos se dizer assim, apesar de ter melhorado um pouco, mas é um jogador que no Santos era incrível, era muito bom. Mas acabou de perder um jogador, já tem outro lá na reposição na categoria de base, é essa definição. Perfeito, perfeito. E é muito importante isso, porque se a gente for olhar a base do Santos, atualmente, não digo atualmente, mas talvez no século, na história, é uma das melhores bases do Brasil, né? Você olhar aí nos últimos anos, Neymar, o Danilo, o Rodrigo, Alexandro, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Rodrigo, o próprio Gabigol, exatamente, bons Gustavo nomes que, Henrique, que saíram dessa Lucas safra aí Veríssimo. Dá para do. montar uma escalação aqui. Exatamente, dá pra montar uma escalação. Ô Gelson, como é que você enxerga o Santos para essa temporada 2021? Visando que a gente já tá aí quase entrando na metade da temporada, né? Mas que ainda tem esperanças ali na Copa Sul-Americana, no Brasileirão pode arriscar alguma coisa, né? Como é que você enxerga o panorama geral do Santos para 2021? A panorama geral eu enxergo de que o Santos está vivo na Copa do Brasil, tem o Juazeirense nas oitavas de final, tem o Independente que venceu ainda pelas oitavas da Sul-Americana 1-0, tem a volta, e no Brasileirão um time que vai ficar na parte de cima da tabela, lógico, entre os 10, eu vejo assim, pode tentar brigar por uma Libertadores, uma pré-Libertadores, igual foi a briga do último Brasileirão, já que o técnico Cuca priorizou muito a Libertadores e acabou deixando de lado o Brasileirão, uma coisa que eu achei meio inusitada, porque o Santos não tem elenco, sim, mas em jogos na reta final ali, com o Goiás, por exemplo, estava ganhando de 2-0, acabou perdendo de 4-3 em casa, vésperas da final da Libertadores, 2-0 diante do Atlético Mineiro, uma derrota no Mineirão que mostrou que o time reserva não dava conta mesmo, mas é uma escolha do Cuca. Mas eu vejo que para essa temporada, o Diniz, o time está melhorando, o time está cada vez tendo a cara do Diniz, e um título de Copa, você
é possível, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, mesmo o Diniz não sendo um técnico que vá bem em torneios mata-mata, mas eu acho que pode ser a virada de chave de Fernando Diniz na carreira. Um título assim importante em um time grande dele. Perfeito. E você, torcedor e torcedor do Santos, do Peixe, o que é que você achou dessa análise, desse breve bate-papo que eu tive aqui com meu amigo Gelson? E se você gostou, não deixe de deixar escrever aí nos comentários se você quer que a gente continue e traga mais conteúdos como esse. Gelson, muito obrigado pela sua participação. Enfim, se despeça aí do meu público. É isso, valeu Felipe, valeu a galera que está acompanhando. E é isso, vamos para frente que tem mais. Exatamente. Valeu, galerinha. Valeu, Gelson. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto.